Eu, quando esqueço de gravar o final do vlog. Gente, enfim, começando aqui a parte 2 do vlog. Daqui a uma hora, meia hora, na verdade, vai entrar a parte 1. Eu terminei de editar essa tarde. Na verdade, comecei a editar hoje. Eu nunca editei tão rápido um vídeo, tinha 110 minutos. Eu não sei quantas horas é isso. Acho que são 1h50 mais ou menos. Mas vou começar falando então sobre a parte 2 do livro. Na verdade, o final da parte 1, né? Porque eu não falei naquele vlog. Mas, começando então de onde parei, no dia seguinte o Charles vai visitar o Richard ali no quarto dele e leva um sanduíche, porque ele não foi pra almoçar. E eles conversam sobre o plano do Henry e o Charles acha que vai ser muito difícil pro Henry encontrar tantos cogumelos assim pra de fato ser fatal, né? Aí ok, está nesse ponto da história em que já tá começando a esquentar no tempo e daí a neve já tá começando a derreter. E assim, eu nunca vi neve ao vivo, mas todo mundo fala que é um terror quando ela começa a derreter, porque fica uma sujeira, um lamaçal. E a Camila fala, tipo, como eles poderiam estar nesse ponto assim. Acho que é na casa dela, sei lá, dela ou... Tá, eles estão no quarto ainda do Richard. E ela fala, tipo, como é engraçado, né? Que, tipo, a gente estaria na América do Sul agora. E ela fala que ela acha que talvez ela teria gostado, tipo, de morar aqui. E o Richard fala, eu fico feliz que tu não foi. E ela só, tipo, ignora o comentário dele e continua tomando o chá dela. Passa-se alguns dias, então a gente tá na primeira semana de abril. O Francis recebe uma carta da mãe dele, preocupada, achando que, de fato, ele está tendo algum problema com droga. Porque ela descobriu, né, que ele tentou retirar dinheiro no banco. E é uma coisa que eu não entendo, tipo, os dois têm acesso, porque que ele não poderia retirar? E ela pode, mas tudo bem. Ela acha isso porque também, segundo ela, está agindo de uma forma estranha. Aí ele liga pra ela, tipo, como assim eu tô agindo estranho? Eu não tô agindo estranho. Mas, enfim... meio que é por isso, a mãe dele também fala, eu pensei que você iria conversar com o Chris, eu acho. O Chris, que é o namorado dela, de 26 anos. Ou seja, ele é só um pouquinho mais velho que o filho dela. E daí, o Julian, certo dia, convida o Richard pra almoçar com ele. E o Richard fica feliz, ao mesmo tempo fica um pouco tenso, porque o Julian, ele morou na Europa durante a juventude e ele ficou amigo de muitas pessoas famosas. E ele tinha fama de ser um ótimo anfitrião. Ele sempre almoçava com o Henry, mas é a primeira vez que o Richard estava sendo chamado. E antes dele, né, ir pra esse almoço, o Richard conversa com o Henry e fica tipo assim, o Julian não sabe, né, sobre todo esse rolê. E o Henry fica tipo, óbvio que ele sabe. Aí o Richard fica muito chocado com isso, mas na verdade o Henry fala que ele sabe da parte do bacanal que eles estavam fazendo, não do assassinato, que ele disse, eu não vi motivo pra preocupar ele. Aí, enfim, o Julian prepara um almoço, assim, incrível pro Richard, tipo, comida muito boa. E daí, eles estão comendo coisas que tem cogumelos e fala, eu nunca dei importância de cogumelos, mas, tipo assim, são muito bons, né? Tipo, o Henry enfim, me fez começar a gostar. E daí ele vai, tipo, pegando essas dicas, assim, sabe? E uma coisa que o Julian fala que pelo menos chama atenção é que o Henry, mesmo nas coisas simples, ele se destaca dos outros. Então, a gente fala, o Henry, tipo, mesmo se for fazer um curativo, ele vai fazer um curativo melhor que todo mundo. E como ele é uma pessoa inteligente, como ele consegue fazer cálculos difíceis de cabeça. Sendo que, há pouco tempo atrás, ele tava pedindo pro Richard, tipo, as medidas pra conferir se os cálculos estavam certos. Enfim, eu já tô, assim, de olho nisso. Aí, depois, eles terminaram de mostrar que tava conversando, e o Julian falou, tu não percebeu, assim, o comportamento do Bunny, que tá meio estranho? E ele fala, tipo, não, assim, nada diferente, porque, que o Henry a Julian fala que ele e o Henry acham que o Bunny tá sendo mais agressivo. E o Julian disse que teve uma conversa com o Bunny, mas que não diminui a preocupação dele. Ele acha que o Bunny talvez esteja, tipo, se convertendo em alguma religião por conta da Marion. E todas as coisas, assim, do comportamento do Bunny que são ruins, o Julian associa a Marion. Acho que é por conta da Marion que ele tá agindo dessa forma. Enfim. Daí, o Richard fala que na segunda semana de abril o tempo mudou, começou a ficar mais quente. E tava todo mundo feliz e o Henry falou, isso não vai durar. Aí, na terceira semana de abril, tá tendo uma festa, mas o Richard tá no dormitório dele. Até que ele escuta um barulho e vai ver e tá o Bunny escalando a árvore pra entrar no quarto dele. Pergunta pro Bunny, qual que é o teu problema? Porque, né, ele poderia usar a porta. Mas, enfim, ele entra pela janela e, tipo,
desaba assim no chão. No chão não, né? Na cama, e tá meio sujo porque tava escalando uma árvore. E ele começou a falar sobre o dia dele ali, que aconteceu naquela noite, ele foi jantar com gêmeos. Aí ele foi pra um bar, daí ele passou por uma festa, enfim, uma ordem cronológica bem confusa, porque ele estava bem bêbado. Aí ele parou de falar e foi correndo pro banheiro, mas ele deixou a porta aberta e o Richard escuta o som de uma pessoa vomitando. Quando o Bunny volta, ele fala, tu conseguiu chegar no banheiro? E o Bunny falou, não, eu vomitei no armário das vassouras. Aí ele pede um copo de água pro Richard, o Richard sai e ele deixou meio que a porta do armário aberta, então ele meio que só passa assim, sem olhar, volta com o copo. E nesse momento, o Bunny começa a falar que ele não aguenta mais, que ele tá muito exausto, que tá meio correndo uma coisa, e o Richard fica, tô escutando. Mas ele falou assim, cara, tu não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Aí ele conta pro Richard, tá terminando de contar tipo às 3 da manhã. Só que enfim, ele tava bêbado novamente, a sequência tava muito confusa dos acontecimentos. E quando ele terminou, ele perguntou assim, o que tu acha da história? Tipo, é horroroso isso, não é mesmo? E daí o Richard fala, a realidade supera a ficção, né? Top melhores reações pra se ter no momento. O Bunny fala, a gente aprende, né, que pode ser qualquer pessoa, né, um assassino, pode ser teu vizinho e tudo mais. O Bunny fala, pode contar quem quiser, tipo, eu não ligo pra todo mundo. Eles acham que são muito espertos, o Henry se acha muito esperto. Aí... né, enfim, o Bunny vai embora. E quando o Bunny vai embora, o Richard liga pro Francis, só que o Francis não atende, então liga pro Charles. O Charles atende e fala, olha só, sou eu. O Bunny acabou de me contar tudo. E daí fala, cara, liga pro Henry. E o Richard fala que tentou. E fala, eu preciso pensar. Tipo, tu pode vir aqui. Aí ele falou que ok. O Charles ia na casa do Henry pra ver se ele atendia. E, tipo, na volta, ele já estaria ali quando o Richard chegasse. Aí... tá o Richard, o Charles ali. A Camila aparece, já, né, estão na casa deles. O Henry não atendeu a porta, nada. Daí ela liga e, tipo, é meio código que o Henry ensinou pra ela. Tipo, tu liga, dá 2 toques, desliga, aí liga de novo. Enfim, meio que isso. E o Henry, de fato, atende. Eles vão, né, de encontro ao Henry na casa dele. Aí o Henry tava, tipo, acordado, esperando por eles. E daí o Richard pergunta se ele ainda quer envenenar o Bunny, mas agora os planos mudaram. O Richard pergunta sobre pílulas pra dormir, só que meio que seria difícil fazer o Bunny tomar. Tipo, pensar em misturar no whisky, só que ele não vai tomar, tipo, um whisky que tem vários, tipo, pedacinhos brancos embaixo. Eles não conseguem fechar em nenhuma ideia e o Henry disse que iria pensar em algo. E ele deu, tipo, $2, assim, pro Richard falar, volta, tipo, compra um jornal numa banca e volta, porque pra não ficar aqui tudo saiu do nada de noite, assim, as pessoas vão estranhar. Aqui, ele comprou o jornal, voltou, e quando ele tava voltando pro dormitório, tem pessoas ali em volta do armário, umas meninas, incluindo a Judy, e fala, nossa, tipo, alguém vomitou aqui, que nojo. E a supervisora fala, quem quer que seja jantou espaguete ontem, o que significa que não comeu no refeitório. Eu não sei porquê, mas eu acho que essa informação vai ser relevante. Aí o Richard basicamente dormiu o dia inteiro, né? Que ele mais tarde a dormir, impressionante. Aí sábado de noite, ele meio que não fez aula o dia inteiro. E ele encontrou os outros guris ali do grupo, né? O Charles, o Francis e o Henry no apartamento do Henry. E ele pergunta, tipo, a Camila, cadê? E fala, a Camila, ela tá de supervisora, tá de espiã do Bunny hoje. Ela foi em um encontro duplo com o Clock, né? Que era o encontro dela. E o Bunny e a Marion, lembrando que a Marion odeia a Camila. Mas, basicamente, o Henry conta o plano dele, que a cada 15 dias o Bunny sai pra fazer uma caminhada numa floresta que tem ali perto. E nessa caminhada, ele passa por uma parte que tem meio que um desfiladeiro. Então, é um penhasco super mortal. E o plano é, tipo, eles ficarem ali, eles têm tudo assim, horários, tudo planejado. O Henry, tipo, calculou quanto tempo demoraria pro Bunny chegar no horário que sairia. Pra, né, dar aquele empurrãozinho no Bunny e ele cair. Tem a chance do Bunny sobreviver, mas tem um rio embaixo. Então, se o Bunny sobreviver, é só botar a cabeça dele na água por um tempo. E daí então, eu acho meio absurdo, mas meio que ninguém tem outra opção. Então eles estão discutindo e o Henry fala, olha, Richard, agora tu pode ir embora. Porque tu já tá muito envolvido, tu não precisa ficar mais envolvido, tu nem precisa ir com a gente amanhã. Aí o Richard vai embora e quando ele tá indo, ele encontra a Camila. A Camila tá meio bebinha assim, meio alegre. E ela fala do encontro assim, você tem um problema, né? Acho que o Clock gostou de mim. Realmente é um problema. Nessa parte que eles estão é numa mata escura. E daí o Richard, que tem uma quedinha pela Camila, olha assim pra ela e fala assim, vem pra casa comigo. E ela fala, porque, sabe? Porque, tipo, eu quero. Isso, e ela fica, quando? Ele, agora. E ela, então tá, né? Aí, enfim, ela dá um beijo nele e fala, eu preciso ir.
e essas pessoas vão estranhar que eu tô muito tempo longe. Ok, né? Aí no dia seguinte, o Richard acorda e tá meio um tempo frio. E ele tá meio assustado porque tá um tempo tão bom, e é tipo meio que primavera nessa parte do ano, lá pra cima, né, do hemisfério norte. E era da tarde já, e quando ele tá saindo, a Judy tá meio que se arrumando e fica, tu tá indo basicamente uma festa naquele dia. E todo mundo vai, tipo, a festa. Como é que é o nome mesmo disso? A dia da primavera. Ela tá falando que tivesse sido no dia anterior, que tava o dia melhor, enfim. Fica enchendo o saco e ela fala, o Bunny tá lá na biblioteca. Tipo, eu achava que ele ia. E daí ele pega e vai, porque já tá todo mundo meio que esperando ele. Eles decidiram às 2 da tarde, quando o Richard acordou, eram 15 para as 3. Não, mentira, era meio-dia. Ele entra na biblioteca, tem sua bibliotecária e ele vê que tem, tipo, meio que uns livros largados, tipo, latinha de refrigerante, salgadinho, assim. O saquinho, tipo assim, uma porqueira largada. E o Bunny vê que tem um bilhete pra Mary, escrito assim, cansei de te esperar, tô indo na festa, mais tarde a gente se encontra, conversa. E daí foi quando o Richard pensou que todo o plano tinha ido por água abaixo, porque o Bunny tinha ido pra festa, ao invés de caminhar. Então ele vai e encontra, né, os amigos ali, estavam todos escondidos, mas quando eles veem, o Richard, ele sai e ficou, meu, o que tá acontecendo? A gente tá aqui há, tipo, muito tempo. E ele fala, o Bunny foi na festa. Só que eles começam a escutar uns passos, né, e eles se escondem de novo, e é o Bunny. Só quem consegue se esconder é o Richard. Os outros 3 ficam que nem barata tonta ali, observando o tronco da árvore. E o Bunny fala, olha só, os amigos da natureza estão vindo, os matadores de cervos estão aqui. O Bunny tá com uma cerveja na mão, ele tá bêbado. E ele fica meio questionando o que eles estão fazendo dali. Nisso, o Henry sai e fala, estão observando samambaia. E ele chega pra falar assim com o Bunny, que tá bem perto assim da caída. Quando ele dá um passo, o Bunny cai. Basicamente acontece isso, daí a gente pula pra parte 2 do livro. Eu li umas 10 páginas da parte 2, então assim, tô bem no começo. Mas começou basicamente com o Richard falando que ele é uma boa pessoa, que ele sabe que é um papo de assassino ficar, eu sou uma boa pessoa. Mas aí de fato é que demorou muito pra cair a ficha do que eles tinham de fato feito. Quando eles estão indo embora lá do lugar, eles foram no carro do Henry, que é um carro que chamava menos atenção que o do Francis. Eles veem que atolam num buraco e o Francis fica, meu, a gente não vai sair nunca daqui, mas o Henry consegue tirar o carro. E eles param na casa do Francis e vão no play. Então, os 4 iam dizer que eles foram numa peça porque eles compraram de fato o ingresso, eles entraram no lugar, mas saíram, tipo, escondidos, então eles teriam um álibi. E o Richard, que, tipo, não tinha ingresso, não tinha nenhum álibi, assim, iria ficou em casa, que era um álibi meio fraco, mas era meio que tinha... Ele tinha passado na Commons antes de pegar um café, então meio que eles estavam no campus. A gente quer ver que a vizinha tá, tipo, no muro, na parte do vizinho do muro. Hoje ela subindo na nossa parte, assim, bem na divisa, e pulou pro nosso. Eu vou ficar com um rosto na perna porque ela pisou em mim. Mas ela é muito queridinha. Acho que ela vai pular de novo. Não, tô só comendo a árvore. Aí meio que bola um plano aqui, tipo, daí qualquer coisa, fala que tu foi no Friends, depois eu tô pra cá. E ele falou, não ajam como se vocês estivessem esperando, assim, uma grande notícia. E mais importante, não ligue hoje. Tipo assim, é tudo normal. Aí, ok, né, o Richard, ele vai pro dormitório, ele troca de roupa, ele fica, será que eu lavo? Não, mas se eu lavar vai ficar suspeito. Aí só toca no fundo do cesto de roupa suja. E ele tenta ler, mas ele não consegue se concentrar. Assim, ele tá meio enlouquecendo. Aí ele liga pro Francis. E o Francis fica tipo assim, aconteceu uma coisa? Não, mas eu não estou conseguindo dormir. O Henry pega o telefone e diz, meu, tem um exercício dos budas, dos budistas, de relaxar. E daí o Richard fica, meu, não é possível que ele tá me dando essa dica. Mas enfim, desliga e ele vai no quarto da Judy pra ver se ela tem remédio pra dormir. Porque ele não tem mais. E a Judy fala, vem comigo na festa, tu nunca sai comigo. E ele fica, por que não? Eu terminei esse ponto da história, foram 10 páginas aí da parte 2 do livro. Tô muito presa, assim, tudo isso que eu contei, gente, foram, tipo, esse daqui, que eu li entre hoje e ontem. Então, gente, li minhas 10 páginas de atualização aqui pra vocês. E, basicamente, nesse ponto da história, o Richard lá na festa e descobre que, na verdade, a Judy deu uma droga pra ele. Mas, enfim, ele já deve ficar, que bom que eu vim pra festa com ela. Ele conversa com uma menina, daí eles vão pro dormitório dela, fazem besteirinha de adulto. Ele acorda 2 da manhã e ela tá dormindo e ele sai. E ele percebe que é o mesmo alojamento que o Bunny ficava. Mas ele segue pro dele. Quando chega, ele... Enfim, dorme e ele acorda depois com o cheiro da porta e é o Francis.
o Francis entra e ele tá muito nervoso. Ele disse que foi lá por causa disso, que ele não tá se aguentando ficar parado. Que a mãe dele ligou pra ele falou que não conseguiu falar com ela, deu uma desculpa de que precisava fazer um trabalho. E ele parou um chá pros dois. E daí ele beija o Richard. E o Richard beija de volta. E daí eles estão se beijando. E daí o Francis começa a meio querer avançar. O Richard fica, ai, espera um pouco, esse cara confia. E daí o Richard confia. Só que eles não avançam muito, porque logo eles escutam batidas da porta. E eles estão preocupados, achando que é a polícia. Mas quando o Francis abre, quem tá ali é o Charles. E o Charles aí tá bêbado, tá tipo com um cheirão de whisky. E ele tá lá porque ele não conseguiu terminar a atividade dele de grego, que é ajuda. E falta tipo 2 horas pra começar. Então o Francis pede um guarda-bebida que tá no bolso dele, porque ele escutou o barulho da garrafa. E fala pro Charles, olha, a gente tem que dar um jeito na tua bebedeira. Então eles vão pra casa, depois de um tempo. E daí quando chega na hora da aula, tá todo mundo bem. Assim, aparente. Aí o Julian perguntou, cadê o Bunny? Tipo, não o Bunny, ele chamou o Bunny pelo nome, que o nome dele é Edmund, né? Não é Bunny. E falou, ele tá atrasado, será que é por causa do tempo? Será que ele deveria esperar? E o Henry falou, é uma boa ideia, tipo, esperar ele um pouco. Quando termina a aula, eles vão conversar numa parte aí da floresta de pétalas. E quando eles estão ali, o Dr. Holland, que é o chefe, né, do Richard, chama ele e fala, preciso conversar contigo. Então eles ficam 1 hora lá, tipo, ajeitando os papéis. E quando termina, o Richard vai encontrar com os amigos, mas eles não estão mais lá. Então ele volta pro dormitório dele. E nisso a Julie pergunta, tu ficou com a fulana, né, a Mona. Não é literalmente Mona, achei muito engraçado. E, enfim, ele diz que sim, ela, foi bom, mas tu sabe que ela namora, né, tipo, o namorado dela bateu em um cara que deu em cima dela. E daí o Richard falou, tá, mas era ela que tava em cima de mim. Enfim, a gente corre até pro sonho dele, ele sonha com o Bunny, tipo, que o Bunny tá numa banheira, morto, e tá tentando ajudar, bate na porta. E ele tá meio que, tipo, batendo em tudo em volta, né, muito legal. E depois corta pra ele, tipo, passando mal no banheiro, vomitando, deitado no lado dele, chorando. E aí não entende como é que os amigos dele, na aula, estavam, tipo, todos direitinhos, assim, aparentemente bem. E ele tava, assim, ó, enlouquecendo. Gente, eu vou gravar vídeo assim que eu tô com dor nas costas. Mas, basicamente, li mais 10 páginas e o Richard fala que... Enfim, domingo ele vai pra casa dos gêmeos, né? Que tem ali o jantar sempre. E que eles decidem, né? Enviar o Richard pra assistir os filmes que eles estariam supostamente assistindo no dia que o Bunny desapareceu. Pra, caso perguntem alguma coisa do filme pra eles saberem que responder. Então, o Richard vai lá, assiste. Eram 2 filmes. E daí, o Henry até fala, eu sinto muito, porque provavelmente os filmes são ruins. E, de fato, eram ruins. A Camila fala que tem até vergonha de, tipo, as pessoas imaginarem que ela assistiu esse filme. Assistiu, né? De muitas aspas. Mas, enfim. Depois, eles também, outro dia, eles estão indo na aula. E, né, o professor ali, o Julian, acha que o Bunny tá faltando. Tipo, pra minha segunda vez, ele fica tipo, esse Bunny, né? Mas na terceira, no 4º dia, ele fica preocupado porque o Bunny tem dificuldade de acompanhar o curso. Aí, ele tava preocupado, tudo mais. E aí fala, será que alguém deveria ligar pro Bunny? E o Henry vai ligar, mas a Camila diz, não vai funcionar, tipo, ele não tá em casa, a gente não vê ele há dias. Aí, ok, né? Chega de noite, então eles estão lá no Henry e o Henry decide ligar pra Marion. Ele fala, tipo assim, liga pra casa dela, fala, tipo assim, e aí, né? O Bunny tá por aí, precisa falar com ele. E ela tá muito brava porque ele deveria estar lá. E que uma amiga dela viu o Bunny no banco. Tipo, aquele dia da tarde. No dia anterior, na verdade. E ele fica tipo, tá, ok, então. Só que daí eles não podem ligar pra polícia, que eles estão pensando. A gente deveria ligar pra polícia, né? O Henry, que é meio que o mandante de tudo. Porque senão vai ficar estranho. Tipo, a gente que convive com ele todos os dias, o cara desaparece, a gente não liga. Mas eles ficam, agora a gente não pode ligar pra polícia porque alguém supostamente viu ele hoje. Então, né? Também a gente teve essa informação que, tipo, ele está vivo. Ok, né? Passa um dia e meio que a Marion e o Clock estão conversando assim de longe. E eles ficam, ok, né? E o Francis e o Henry aparecem no quarto do Richard, acordam ele. Fica, cara, cadê o Charles e a Camila? Está procurando eles e a gente não acha. Aí eles vão pra casa dos gêmeos, vão lá, batem e a Camila abre. E tá o Clock lá dentro, falando sobre a questão do sumiço do Henry. E ele tá, tipo, drogado. Mas começa a perguntar. E o Clock acha que o Bunny tá começando a traficar drogas. Que ele falou, vocês não acham estranho que o Bunny do nada apareceu com muito dinheiro? Ele nunca tinha. E basicamente ele explica que o Clock, ele é traficante, né? Ele é tipo um aviãozinho. E que ele falou que ele levou o Bunny lá pro, tipo, junto com o cara lá pra ele pegar as mercadorias, tal, as drogas, há 2 semanas daquela data. E ele acha que o Bunny talvez esteja envolvido com os caras. Falou,
tem uma forma da gente saber disso. A gente tem que ir no quarto dele pra, né, ver. Eles até também conversam sobre talvez o Bunny estar com algum dos irmãos dele, mas meio que parece impossível isso. E eles decidem, então, o Clock e o Charles ir na casa... na casa não, né? No dormitório dele, entra pela janela. Inclusive, nessa hora, é muito engraçado que o Clock fala, ai, não, ninguém me passa para trás. Todos eles ali passando ele pra trás. Também a Camila vira pro Charles e fala, ai, boa sorte. E o Clock fala, não se preocupe, vai dar tudo certo. Achando que boa sorte foi pra ele. Ai, enfim, né? Agora eu vou ficar aqui na minha dorzinha nas costas. Ai, gente, olha só, tá? Aconteceu uns probleminhas enquanto eu tava editando o vídeo, que o meu editor, ele me sacaneou. Então, nas partes que tinha que remover o silêncio, ele removeu minha voz também. Então, ficou tudo picotado, até ficar mais de uma hora de vídeo assim, e eu não quis. Então, vou contar pra vocês mais ou menos o que aconteceu, mas no final meio que todo mundo se livra das acusações. O Charles, ele acaba enlouquecendo, porque ele... é meio que só ele e o Henry estão sendo chamados pra depor. E aí fica muito mal com isso, começa a beber muito, até que chega no final, ele vai pra cima de, tipo, todo mundo, assim. A Camila saiu de casa um dia fugida porque ele, tipo assim, bateu na Camila. Inclusive, eles tinham uma relação. Sim, uma relação amorosa. E ele tinha muitos ciúmes dela. E daí agora ela tava saindo com o Henry. E daí o Henry meio que tava pagando pra ela ficar nesse hotel. Então, um dia o Charles some, o Francis e o Richard vão atrás deles, não acham. E eles vão no quarto do hotel que a Camila tava. O Charles chega lá e sai atirando. Um dos tiros pega no Richard. E só aí quando bate na porta do quarto, o Henry abre e dá 2 tiros na cabeça pra livrar ali o Charles. No final, o Julian, inclusive, desaparece, assim, ele vai embora. Quando ele descobre tudo, antes desse tiroteio, ele vai embora, porque ele acaba descobrindo tudo. E ele descobriu porque deixaram uma carta, cara do Bunny, na correspondência errada. Então, ficou meses na correspondência errada, só depois chegou pro Julian. E o grupo até tenta pegar a carta, mas não conseguem. Julian vai embora, foge com todo mundo, porque todo mundo só tinha aula com ele, então eles quase que perdem um ano letivo. Mas no final só o Richard que se forma, né? O Francis, a Camila e o Charles não terminam, eles voltam pra casa das famílias. Francis e o Richard até mantêm certo contato, a Camila nos cartões postais de vez em quando, o Charles desapareceu no mundo. Dá uns anos, o Richard ele já tá na pós-graduação, fazendo uma faculdade na Califórnia, que ele conseguiu bolsa. E o Francis manda meio que uma carta dando que ele ia se matar. O Richard e a Camila recebem essa carta, vão desesperados encontrar o Francis. Esse vida dele tá uma bosta, tipo, o avô não, né? O bisavô pegou ele ficando com um cara. E daí ele falou pro Francis que ou ele se casava ou ele se deserdado, então ele tava noivo de uma mulher. Enfim, na hora que a Camila vai embora, uns dias depois, o Richard percebe que ainda ama ela e fala, ai, casa comigo. Ela fica, não posso, tô cuidando da minha avó, tem só eu, porque o Charlie sumiu no mundo. Minha avó tá muito velha, tu também não ia aguentar. E eu ainda amo o Henry. E daí, enfim, ela vai embora, o Richard volta e meio que tem um compilado, assim, do que aconteceu com cada personagem da história. Então, o Clock, que é um aviãozinho, ele tá trabalhando junto com os irmãos do Bunny, então se deu bem. Outros 2 personagens do livro que estavam sempre nas cervejadas, assim, bombando as festas, regada a álcool e drogas, compraram um bar em Hampden e agora dá emprego para muitas pessoas da faculdade. O chefe ali do Richard se aposentou, o George Laforgue, que era professor de francês, e o primeiro orientador dele se aposentou. Não, esse ainda trabalha. Desculpa, me errei aqui. Eles nunca mais tiveram notícias do Julian. A Marion, que era a irmã do Bunny, se casou com o irmão dele, teve uma filha. E aí a filha foi apelidada de Bunny pela família, o que é estranho para um caralho. E acho que é isso a princípio. Cada um meio que segue. Mas eu gostei muito do livro porque todas as coisas e informações importantes, elas fecham no final. Eu acho que é um dos meus livros favoritos da vida agora. Claro que eu vou esperar uns dias pra bater o martelo e dizer isso, mas eu de fato gostei muito. E assim, super recomendo. Eu passei o mês inteiro, terminei de ler ontem, dia 21 de abril.
o mês inteiro até agora lendo ele e valeu cada momento. Recomendo que leiam. Gente, eu não sei o que pensar direito desse livro, assim, que sentir. Eu sei que o final pode parecer meio broxante, mas meio que durante a leitura, claro que vocês não conseguem pegar isso porque o meu editor de vídeo me sacaneou e eu perdi os arquivos originais porque eu removi o silêncio, salvei e excluí os outros pra não ocupar tanto espaço lá pra acontecer essa tragédia no final. Mas ao longo do livro vai dando a entender que, tipo, alguém mais vai morrer? Eu achava que seria o Charles, porque o Charles até mesmo é internado. Ele vira um alcoólatra e ele chega até a ser internado no ponto do livro. Pensei que seria ele, mas não foi. E dá pra ver que esse grupo, tipo assim, não iria durar. Enfim, gostei muito desse livro. E quero só, tipo assim, terminar de editar agora, porque eu tô com este vídeo, assim, ó, correndo contra o tempo pra gravar ele.